Quão melhor seria a sua vida se você conseguisse vencer a procrastinação? Se a procrastinação vive aí dentro de você, ela é uma espécie de inquilina ao contrário. Ela te cobra em vez de te pagar. E a procrastinação te cobra caro e você sabe bem disso. Se você parar para observar, existem dois tipos de procrastinação. Ou você não consegue começar uma coisa que você sabe que precisa fazer, ou você já começou, mas não consegue manter constância nesse novo hábito na sua vida. Nos dois casos, para a maioria das pessoas, o problema não é que você não sabe o que fazer. Muito pelo contrário, o problema é que você sabe bem o que precisa ser feito, mas você não consegue fazer ou não consegue dar continuidade. Eu vou te contar o que você pode fazer para vencer a procrastinação e assumir o controle da tua vida de uma vez por todas. Para isso, eu vou utilizar o conhecimento científico, especificamente as ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos. Você vai ter muito mais clareza sobre como o teu cérebro funciona e o que você pode fazer para destruir a procrastinação antes que ela destrua a sua vida. Recentemente, eu simplesmente desisti de tentar ajudar um grande amigo meu. Ele é um querido amigo, um cara que eu conheço há muitos anos e desde que eu conheço ele não gosta da vida que tem. Ele é um cara muito inteligente, muito esclarecido. Esse meu amigo tem ideias incríveis, projetos muito interessantes para a vida dele, só que ele não consegue tirar nada disso do papel. Ele é um baita profissional, mas ele não corre atrás da própria carreira e acaba ficando estagnado. Ele sabe o potencial que ele tem, mas ele não consegue trazer esse potencial à tona. Acontece que não é por falta de conhecimento. Ele tem todo o conhecimento necessário para mudar a própria vida. Ele sabe qual é o problema, ele sabe como mudar esse problema. Eu já tentei ajudar esse cara de todas as formas que você pode imaginar. Eu dei oportunidades profissionais, eu aconselhei, eu indiquei ajuda profissional. Às vezes ele até começa a mudar e a vida dele começa naturalmente a melhorar, mas aí ele não consegue dar continuidade, ele não tem constância e ele volta a ser como ele era antes. E recentemente eu desisti de ajudar esse cara. Ele continua sendo meu grande amigo, nada mudou nesse quesito. Mas eu percebi uma coisa nesse meu amigo. Ele sabe qual é a cura para a procrastinação, mas ele não quer ouvir, ele não quer aceitar isso. E é essa cura da procrastinação que eu quero te ensinar aqui hoje. Mas talvez você me pergunte, poxa Pedro, mas por que você desistiu de ajudar esse cara? É que esse meu amigo tem uma característica, ele tem uma coisa nele, um jeito, um problema que a maioria das pessoas procrastinadoras tem, só que elas não percebem. E enquanto você não enfrentar esse problema, nenhuma ferramenta vai curar a tua procrastinação. E qual é esse problema que impede a procrastinação de sair da sua vida? Para entender esse problema, nós precisamos entender como o cérebro humano funciona. Todo mundo, eu e você e todo mundo que você conhece, todo mundo tem altos e baixos na vida. Você com certeza já teve dias em que você acordou bem. Você estava animado, cheio de energia, cheio de vontade e empolgação para fazer as coisas. Nesses dias você correu atrás das suas metas, você fez o que tinha que ser feito, você venceu a procrastinação. Mas você sabe, esses dias não são eternos. Você com certeza já passou também por um período na sua vida em que você simplesmente não tinha ânimo, energia, vontade, motivação para fazer nada. Nesses momentos, as metas que você tem para a sua vida parecem ser verdadeiras montanhas e você simplesmente não consegue encontrar energia dentro de você para escalar essas montanhas. E o que muita gente deseja nesses momentos é eliminar esses baixos. Tem muita gente que deseja viver constantemente no alto. Esse sistema do seu cérebro envolve uma substância química. É um neuromodulador chamado dopamina.
Quando esse sistema dopaminérgico é ativado, você sente desejo de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus objetivos, você sente energia e ânimo para fazer as coisas e correr atrás das metas. Sempre que nós falamos sobre dopamina, muita gente imediatamente pensa no prazer, mas a dopamina é envolvida em um componente específico do prazer, que é o ímpeto e a energia, a motivação para você buscar as coisas. Se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro e te der um chocolate, você vai achar o chocolate gostoso. Ou seja, você sente aquela satisfação, aquela sensação gostosa do chocolate. E essa satisfação é um componente do que nós chamamos de prazer. Você sente isso mesmo se eu bloquear os receptores de dopamina aí no seu cérebro. Mas se eu fizer isso, você não vai se levantar e se vestir, descer o elevador e ir até a padaria comprar chocolate. Isso significa que se eu bloquear os receptores de dopamina aí do seu cérebro, você não vai mais correr atrás daquilo que você quer, inclusive aquilo que é prazeroso, inclusive as suas metas e objetivos de vida. Sabe quando você está se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos teus projetos? É porque esse seu sistema dopaminérgico está ativo, com um bom nível de ativação. Sabe quando você está sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem desejo de fazer até aquilo que você sabe que precisa ser feito? É porque o seu sistema dopaminérgico está hipoativo, ou seja, com um nível baixo de ativação. A dopamina faz muitas outras coisas além disso, tá? Mas essa é uma das principais funções dela. Ativar o sistema no seu cérebro que te faz sentir energia e ânimo para fazer as coisas. Pois bem, o teu cérebro libera dopamina de duas formas diferentes. Nós temos a liberação tônica e a liberação fásica da dopamina. Vamos falar aqui primeiro da liberação tônica. Essencialmente, você tem um nível de base, um nível basal. É um nível constante de dopamina que é liberada aí no seu cérebro. Nós chamamos isso de liberação tônica de dopamina. Mas existe também uma outra maneira que o teu cérebro libera dopamina. Nós chamamos ela de liberação fásica de dopamina. Essa liberação envolve picos de dopamina além daquele nível de base constante que está o tempo inteiro aí sendo liberado dentro de você, e é aqui que mora o perigo. Esses picos de dopamina costumam estar associados àquela euforia, à empolgação muito forte que você sente. É muito gostoso se sentir empolgado, engajado assim, cheio de energia para fazer as coisas. E como eu disse, muita gente quer permanecer assim, lá no alto, o tempo inteiro. Semanas ou muitos meses, aí a coisa piora, porque o seu cérebro reduz o número de receptores de dopamina e de outras substâncias associadas à motivação e ao prazer. Ou seja, o mesmo pico de dopamina já não é mais capaz de te deixar energizado, porque agora o teu cérebro tem menos fechaduras para a dopamina entrar. E a consequência disso é que ocorre uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. Você simplesmente não consegue mais se sentir engajado, energizado, motivado, desejante. Enfim, você não consegue mais ter vontade de fazer as coisas do dia a dia, correr atrás das finais. E qual é a solução para nós conseguirmos quebrar as correntes dessas prisões emocionais? Ora, é autoconhecimento. Autoconhecimento é liberdade. Você que já me acompanha há muito tempo, que já me conhece, já me ouviu falando isso. E esse é o bacana do mundo de hoje. Hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes, validadas pela ciência, para quebrar essas prisões emocionais e para trazer mudanças duradouras para as nossas vidas. Se você está na sua casa, desliga a televisão da tomada, esconde a televisão no armário de roupa velha lá em cima, sabe? Pega o teu celular e esconde junto, ou enfia o celular dentro de uma panela no fundo do armário lá de panelas, bem difícil de você alcançar. Tem que ser algum lugar difícil de você alcançar. E aí você vira para mim e fala: mas Pedro, eu posso simplesmente ficar sem fazer nada, vou continuar procrastinando. E aí eu te digo, você não vai ficar sem fazer nada. Pode ser
que você cochile, pode ser que você fique ali sem fazer nada por um tempo, mas não vai demorar muito. Dali a pouco você vai começar a ficar entediado de não fazer nada. E quando você não tem celular, televisão, computador, distração, seja ela qual for, fazer o que precisa ser feito vai ser mais atraente para o teu cérebro do que ficar sem fazer nada. Porque você mudou o critério, você mudou a régua do teu cérebro. Antes, ler o livro era entediante, porque meu celular está aqui no meu bolso. É só pegar o celular e eu terei uma distração que é gostosa, fácil e rápida. Agora o celular não está aqui, eu não tenho Netflix, nem rede social e nem YouTube. Agora, ou eu fico sem fazer nada, ou eu leio o livro. E ficar sem fazer nada é mais chato do que ler, é mais entediante do que ler. E nessa hora você percebe na prática como tudo é relativo para o sistema de recompensa do teu cérebro. Antes, ler o livro era entediante, comparado às distrações. Sem as distrações, ficar sem fazer nada é mais entediante e ler o livro se torna mais motivador. Odeia o tédio. Então, paradoxalmente, a cura para a procrastinação é você trazer mais tédio para a sua vida. Eliminar as distrações, reduzir a intensidade e a frequência dos estímulos motivadores e prazerosos. O nosso cérebro precisa de estímulos para sobreviver. Não é à toa que um dos métodos de tortura mais cruéis que existem é o isolamento. Na era medieval, eles jogavam a pessoa em um poço lá do castelo sozinha e ela nunca mais conversava com ninguém, nem via a luz do dia, largavam a pessoa lá. Essas pessoas enlouqueciam pouco tempo depois. Mais recentemente, aliás, uma técnica parecida com essa foi usada na Guerra do Iraque, por exemplo. Uma técnica aperfeiçoada. Nós temos registros de tortura em câmara de privação sensorial. Colocavam o prisioneiro em uma sala escura sem luz nenhuma, breu total. Ele ficava boiando em água com sal, porque a água salgada faz com que boiar seja mais fácil. A água estava na temperatura do corpo. Sem nenhum som nessa sala, sem nenhuma luz. Boiando, a pessoa perdia a sensação de temperatura por causa da água que estava na temperatura do corpo dela. Ela perdia a sensação do corpo, sabe? Sensação de espaço, de tudo. E sabe qual é o resultado dessa tortura? Em poucas horas a pessoa começava a alucinar. Em poucos dias ela começava a sofrer de distúrbios psiquiátricos graves. E dependendo do tempo que ela ficava lá, mesmo depois de sair da sala, a pessoa não conseguia voltar totalmente ao normal. Em termos coloquiais aqui, ela enlouquecia. Isolamento destrói a saúde do cérebro, porque o cérebro precisa de estímulos para funcionar bem. E é justamente por isso que, quando você reduz os estímulos ao seu redor, o seu cérebro vai buscar alguma coisa para se estimular, mesmo que essa coisa seja ler um livro, ou trabalhar, ou fazer o que precisa ser feito. Eis então a cura da procrastinação.